Ei, menina, bom dia. Me chamo Fernanda Nascimento. Estou aqui para mais um devocional, nessa série sobre santificação. E o tema que eu quero falar hoje com você, menina, é santidade é viver como filha. Santidade é viver como filha. E eu quero compartilhar aqui com você uma palavra, né, que é muito conhecida para gente, né? Tá lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, que é a parábola sobre o filho pródigo, né? Todo mundo conhece essa parábola e eu quero trazer uma reflexão para a gente nessa manhã. Uma reflexão, né? Mostrando que esses dois filhos compreenderam errado a santidade. O que é a santidade? O que é viver em santidade, né? E hoje eu e você vamos poder analisar e pensar qual desses dois filhos a gente tem se identificado, né? E no final a gente vai entender o porquê. E eu já quero começar dizendo que santidade é o que agrada a Deus, né? Porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, santidade é o que agrada a Deus. Você já ouviu falar naquelas 5 linguagens do amor? Todo mundo já ouviu falar, né? Tem palavras de afirmação, tem presentes, tem tempo de qualidade, tem ato de serviços, né? Então, a linguagem, vamos dizer assim, né? A linguagem que agrada o nosso Deus é santidade. E não é só uma palavra de afirmação que agrada ao nosso Deus. Porque tem uma passagem que o Senhor fala assim, ó, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, santidade é o que agrada a Deus e a gente tem que pensar nisso. E Jesus começa dizendo que um homem, né? Um homem tinha 2 empregados. Não. Um homem tinha 2 servos. Não. Começa dizendo um homem tinha 2 filhos. Por quê? Porque se a gente for falar um homem tinha dois, se Jesus fosse falar um homem tinha 2 empregados, né? Ele seria patrão e patrão gosta que os funcionários batam metas, dão resultados, né? E se Jesus falasse assim, um homem tinha 2 servos, o Senhor, né, gosta que os servos façam o quê? Obedeçam, independentemente se eles estão com raiva, se estão obedecendo feliz ou não, se estão agradando daquilo que o Senhor está mandando. Não, o Senhor fica feliz quando obedece, quando seus servos obedecem. Mas Jesus fala que um homem tinha 2 filhos. Eu acredito que Jesus mostrou essa palavra sobre o filho, falando sobre um pai que tinha 2 filhos, porque o que Jesus, né, a missão que Jesus veio fazer aqui nessa terra, não era, gente, não era realizar milagres, né? Porque milagres não era uma coisa nova, né, para aquele povo. Porque aquele povo já tinham experimentado milagres de Deus, né? Eliseu fez vários milagres, Elias fez vários milagres, Moisés realizou vários milagres também. Então, o que Jesus veio revelar, né, não era o poder de Deus, não eram os milagres de Deus. O que Jesus veio revelar para aquela humanidade, algo novo para aquela humanidade, era Deus como Pai. Um Deus que conhece eu e você na nossa individualidade. Não é qualquer tipo de pai. O Senhor não é, Deus não é qualquer tipo de pai. Ele é um bom pai. Mas, Fernando, o que que isso tem a ver com santidade, com santificação? Vamos lá que a gente vai chegar lá. Olha, Jesus começa dizendo que esse homem tinha 2 filhos e o mais novo diz: Pai, eu quero a minha parte na herança. Me dá a minha parte na herança. Então, o que que aquele rapaz, aquele filho estava querendo dizer? Olha, já que o senhor não morre, e eu quero, né, o que é meu por direito, mas eu só teria direito se o senhor morresse, me dá a minha parte mesmo com o senhor vivo, porque eu vou viver como se o senhor tivesse morrido. Eu vou viver como se o Senhor não existisse. Eu só quero a minha parte na herança. E você já conhece a história. Esse filho pega a sua parte na herança, diz a palavra que o pai repartiu a herança entre eles, entre os dois. Repartiu a propriedade que ele tinha entre os dois. O pai já não era mais dono de nada. Ele repartiu metade para cada um. E aí esse filho foi embora, né? Foi viver a sua vida e foi viver uma vida de forma irresponsável. Jesus mostra isso, o quanto ele desonrou o pai da forma que ele viveu, como que ele gastou tudo, né?
E ainda teve um final trágico, que ele vai trabalhar com porcos. E ele fica com vontade de comer, a ponto, né, dele estar tão humilhado que ele fica com vontade de comer a comida que os porcos comem. E nessa situação, nesse ambiente que ele estava vivendo ali, ele cai em si, né? E cai em si e faz um caminho de volta para a casa do pai. E diz o texto, né, que quando o pai vê ele de longe, esse pai corre na direção dele, vai, abraça e beija aquele filho, todo sujo, né, todo, né, e abraça e beija. O pai não só abraça e beija, antes diz que o pai é cheio de compaixão. Gente, o nosso pai, ele é um Deus de amor e de compaixão. Olha isso. Aí esse filho diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a pergunta para mim e para você é: quando nós fomos dignos de ser filhos de Deus? Quando nós fomos dignos? Quem nos fez dignos de ser filhos de Deus? Aí, né? Vamos pensar aí. Aí esse pai fala para os seus servos: olha, prepara uma roupa, traga a roupa para ele, né? Vistam ele, calça ele, coloca um anel no dedo dele e matem um novilho gordo. E vamos fazer uma festa para nos alegrar com esse filho. Pois o meu filho ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aí no versículo 25 diz que o filho mais velho ele estava no campo. E quando ele foi se aproximando da casa, ele viu aquela música, ele viu aquela festa, aquele som. Ele perguntou aos empregados o que estava acontecendo, né? Aí contaram para ele, olha, é uma festa que seu pai tá dando por causa do seu irmão, né, que voltou são e salvo. E aí aquele filho mais velho, ele não quis entrar na festa, ele não quis celebrar aquele irmão que voltou. Por quê, gente? Porque lembra que o pai repartiu a propriedade que ele tinha entre os dois? Então, aquela propriedade, tudo que estava ali, aquele novilho gordo, não era mais do pai, era do filho mais velho. E aí aquele pai ali insistindo para aquele filho, né, mais velho entrar, e aquele filho fala assim: "Olha", no versículo 29 ele fala: "Olha, todos esses anos eu trabalho como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos." E aí o pai diz: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu." Na verdade, ele já era dono de tudo. O pai era vivo, né? Mas ele já tinha repartido tudo. A herança era dele, tudo era dele. Ele obedecia tudo, ele tinha tudo. Mas ele estava longe do pai. Não geograficamente como o outro, né? Que pegou tudo e esbanjou, mas no coração, né? Ele não amava ao pai acima de todas as coisas. Ele amava aquilo que o pai poderia proporcionar para ele. Ele cumpria não porque ele amava o pai, ele cumpria porque ele queria receber algo em troca. Mas na verdade ele não sabia, ele não tinha noção de que ele já tinha tudo, tudo já era dele. O mais velho também não amava o pai, né? Porque o mais novo também não amava o pai, porque quando ele caiu em si, diz que ele pensou: olha, até os empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui passando fome. Ele volta não porque ele está com saudade do pai, ele volta porque ele está com saudade de comer a comida do pai, sabe? De desfrutar daquilo que o pai poderia dar. Mas, Fernanda, volta a dizer o que que isso tem a ver com santidade. Santidade, gente, não é a gente fazer algo para conquistar, né? Fazer não é o que eu faço para conquistar algo do Pai. Santidade é o que eu faço em gratidão pelo amor que eu recebi do Pai. Você vê esses dois filhos ingratos, ingratos. Só que um, né, ele obedecia tudo, ele fazia tudo para depois dizer, jogar na cara do pai: olha, o senhor tem uma dívida comigo, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cumpri todos os mandamentos e o senhor tem que me dar porque eu cumpri tudo, eu te obedeci em tudo, eu fui obediente, então eu sou digno de receber isso. E o outro não, o outro pede uma herança, né? Antes do pai morrer, pede, o pai divide entre eles, reparte tudo que ele tinha entre aqueles dois filhos.
ingratos, né? Volto a dizer, mas o pai, aquele pai, ele não trata aqueles filhos da forma que aqueles filhos merecem. Ele trata com amor, sabe? Ele abraça, ele beija, ele mostra quem aqueles filhos são para ele, independente do que aqueles filhos fazem. Então, assim, quando a gente vive, quando a gente entende quem é o nosso Pai, a gente vai andar em santidade não para ganhar algo dele, sabe? A gente vai andar em santidade em gratidão pelo amor que a gente recebe desse Pai. Por isso que a gente precisa conhecer quem é o nosso Pai, sabe? Não ver ele como somente como um Deus que está longe, um Senhor. Sim, ele é Deus, ele é o nosso Criador, ele nos criou, ele é o Senhor das nossas vidas, mas ele é o nosso Pai. Jesus veio revelar o caráter do Pai, o Pai para nós. Então você vai, menina, andar em santidade, eu e você, nós vamos andar em santidade. Quando a gente entender, eu não merecia nada, mas ele me amou, né? Santidade é viver como filha amada do Pai. Então, menina, se eu e você, alguma vez, né, nessa jornada, nessa caminhada nossa, se a gente não está conseguindo andar em santidade, não é porque você não conhece o que é certo e o que é errado, porque você sabe quando você está fazendo alguma coisa errada. Na verdade, é porque você esqueceu o quanto você é amada pelo seu Pai. Então, santidade é responder a esse amor, é corresponder a esse amor. Santidade é você viver como filha amada. Amém? Um beijo, Deus te abençoe.